Neste mundo digital, desafios e oportunidades, criamos também a oportunidade de dar a conhecer 2 casos concretos, 2 casos práticos de boas práticas digitais. E também o Orlando Florencio, o cofundador e Executive Manager da Parsisplan, que se junta também aqui a nós. Bem-vindo, Orlando. Obrigado. Eu não vou fazer pergunta nenhuma agora, para já, mas volto a fazer o desafio. Se caso tenham alguma questão que queiram fazer, depois das apresentações, basta levantar a mão e depois cruzarmos o olhar, então passarei a palavra. Orlando Florencio, da Parsisplan, a palavra é sua para nos apresentar então a Parsisplan, concretamente a sua experiência digital. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado à organização pelo convite. A Parsisplan é uma organização, uma empresa do mundo tecnológico e, portanto, auxiliamos diversas empresas a fazer a sua transformação digital. Nós estamos sediados em Évora, fazemos este ano 20 anos de atividade, contamos com uma equipa de circulante pelos 15 colaboradores e auxiliamos as organizações, quer ao nível de software de gestão, na implementação, formação, consultoria, análise de processos e tudo o que tem a ver com uma componente digital também. Temos um forte foco no desenvolvimento de softwares. O folheto que tem na vossa cadeira resulta em diversos projetos que foram modularizados para poderem servir diversas realidades a diversas organizações. Fazemos também muitos projetos à medida, situações pontuais, de necessidades pontuais de informatizar ou digitalizar algum processo, e temos também uma componente ligada a infraestruturas. Dentro dos nossos clientes e fazendo um exercício de clientes que temos nos diversos setores de indústria, comércio e serviços, fizemos o exercício de relacionar essas entidades com o setor agroalimentar. E eis que mantemos também muitas referências. Nós estamos efetivamente posicionados no Alentejo e, apesar de trabalharmos de alto a baixo a nível de Portugal, temos um foco muito grande na zona do Alentejo, pois como não poderia deixar de ser. Aquilo que eu vos trago aqui hoje, como caso prático, anda muito em torno do nosso produto. Produto esse que tem componentes ligadas com gestão documental, como softwares de picking, distribuição, componentes de mobilidade, etiquetagem. Portanto, há aqui um sem número de módulos em que auxiliamos as empresas dentro daquilo que vemos que efetivamente tem enquadramento. E o caso prático que vos trago hoje é de um grupo que está na nossa zona, o Grupo Apogaria, que trabalha connosco já há uns anos consideráveis, e que tem vindo a apostar nesta digitalização e, ao fim e ao cabo, tentar obter ganhos de produtividade efetivos dentro das operações que fazem. E para isso, claro, tivemos que fazer desenvolvimento de softwares e não gastar resmas de papel, mas sim neurónios, montar processos, programar esses processos e entregar nas mãos dos utilizadores aquilo que é um facilitador da operação. O Grupo Apogaria, para quem não conhece, tem à volta de 16 anos de atividade. Começa na Granja, Marleja, Mourão, Vidigueira, mas neste momento já tem também atividade nos Açores, no Douro, em diversos sítios. Essencialmente ligado ao setor do vinho, do azeite e também com alguns negócios ligados com a produção de melão e com os enchidos. Como é que nós fazemos isto? Primeiro, dar um exemplo prático. Gestão documental. Papéis a circularem de departamentos para departamentos com assinaturas de aprovação, se está de acordo, se não está de acordo com o orçamento, etc. A implementação de sistemas relacionados com a gestão documental obrigam-nos a reduzir o papel, obrigam-nos a fazer os processos muito mais rapidamente, ou seja, em que todos os intervenientes que têm que ter acesso a esse processo, ao fim e ao cabo, têm que lidar com ele. E aí nós ganhamos rapidez e, através de plataformas online, conseguimos ter os documentos aprovados e validados por todos os intervenientes. Temos também otimizações de armazém.
quantas e quantas vezes nós nos debatemos com organizações que enviam o produto errado para o cliente. Mas como é que isso é possível? É possível porque o telefone toca, porque o operador dá um pulinho ao Facebook, porque acontece qualquer coisa e a paleta é trocada. E para nós combatermos essas situações precisamos de auxiliares, e que neste caso acabam por ser digitais, de reconhecimento óptico, de confirmação de que efetivamente o produto que está a ser enviado ou que está a chegar é o produto certo, e permite-nos também reagir just in time, ou seja, em que nós conseguimos naquele momento saber e alimentar os sistemas internos dos estoques que temos e ao fim e ao cabo melhorar aquilo que é a satisfação do cliente. Damos exemplos também relacionados e temos também software ligado com a etiquetagem. Estamos a falar de um grupo, neste caso em particular, como muitas outras empresas que fazem entregas de produtos às grandes superfícies, e um produto mal etiquetado é um produto que vem para trás. Um produto que não está bem identificado é um produto que vem para trás. E isso acarreta custos, e onde nós ganhamos dinheiro com estes investimentos é precisamente na ausência destes custos adicionais. E com isso nós temos software acreditado e certificado pela GS1 Portugal para fazer etiquetas de uma forma em que não temos intervenção humana, ou a intervenção é mínima, e garantir assim a eficiência dos processos. Software também relacionado com mobilidade, já vimos estes softwares há muito tempo no mercado, em quem entrega café ou quem entrega tabaco. Também temos esses softwares de mobilidade e que ao fim e ao cabo trazem informação quer para junto dos operadores e facilitam também a interação com os sistemas internos, que por norma são sistemas pesados e complexos, e aqui o que tentamos é desdramatizar o software e tornar-o mais fácil para os operadores. Temos também software de análise contabilística e mais daqui a pouco dou-vos um exemplo prático em euros do que é que as operações, por conseguinte aumentar a produtividade, dispensar pessoas não para ficarem sem trabalho, mas dispensá-las para tarefas de maior valor acrescentado, onde o ser humano hoje em dia ainda continua a ser importante. Melhorámos a eficiência logística e demos essencialmente mobilidade no acesso à informação. Para vos dar um exemplo, como estava a falar há pouco, porque daqui a pouco já vamos falar de investimento e também para arrepiar caminho, esta organização, por ser um grupo de 14 empresas, havia uma pessoa que por mês passava uma semana a reunir informação contabilística para fazer as peças financeiras. E portanto tem 14 empresas, se termos 10, 5 dias, uma empresa de manhã ou à tarde, mas para 14 demora um pouquinho mais. Se nós considerarmos, e foi esta a conta que nós fizemos na altura, de qual é que seria a poupança que a empresa iria ter por agilizar o seu processo, e se nós tivermos um colaborador que tenha um vencimento a rondar os 1.500 euros de rendimento bruto, vamos ter aqui uma equivalência de tempo útil de 114 euros dia. Depois façam as contas, mas estão certas. E tínhamos, se nós escalarmos este valor anualmente, esta organização, só para reunir informação que já estava dentro do sistema, investia 6.800 euros na obtenção desses dados. Hoje em dia, e fui simpático a dizer que demorava um dia a fazer, porque demora muito menos, conseguiram reduzir 80% o tempo dedicado a essa tarefa. Okay? Claro que existem mecanismos de validação e de confirmação de que os valores estão certos, mas isto é um exemplo como muitos outros de qualquer outro tipo de sistema. O que é que nós identificamos como sendo desafios tecnológicos das empresas do setor agroalimentar? São diversos, dou essencialmente exemplo e especial relevância na educação e no acesso à tecnologia. Existem muitas organizações hoje em dia que ainda são info-excluídas, de pessoas que se consideram inadaptadas ou incapacitadas para lidar com a informática. Temos também desafios na gestão dos dados, dos gigas e gigas de informação ou de outra coisa qualquer, e como é que os vamos trabalhar. Continuamos a entender que o ser humano e quem está à frente das organizações percebe aquele negócio como mais ninguém, e nós somos apenas uma peça que vai se juntar a esse conhecimento para entregar informação de valor acrescentado. Depois também lidamos muito com sistemas obsoletos e desintegrados. Um software aqui, um software ali. Eu não sei se a Ricardina tem, se os 3 softwares integram uns com os outros ou não, mas é também uma das dificuldades que se encontram em muitos das entidades com as quais trabalhamos. Pois claro, ultrapassamos com promoção de educação e informação e também com um desenvolvimento de infraestrutura digital. Isto poderíamos estar aqui durante N tempo a falar, não é nada que seja novidade para algum de vocês. O que é que nós precisamos?
precisamos de ou decidir fazer este caminho com investimento próprio, ou com a ajuda bancária, ou com apoios comunitários, ou estarmos de alguma forma dependentes de políticas governamentais. E o desafio cifra-se por aqui, e não tenho mais que dizer, a não ser que, hoje em dia, aquilo que nós tentamos entregar é uma peça do meio para entregar empresas que sejam mais produtivas, mais eficientes e mais resilientes. Obrigado. Muito obrigado, Orlando Florencio. Ficou claro também a intervenção da Parsis Plan nas empresas. Orlando, queria lhe perguntar, com tudo aquilo até que nos apresentou, este mundo maravilhoso de clica aqui e sai ali e rapidamente se cortam horas, aquela pessoa pode trabalhar noutra área mais produtiva, mas a transição digital garante sempre um aumento de produtividade ou podem existir armadilhas nas empresas nessa transição digital e que seja necessário estar atento? Pergunto-lhe eu. As principais armadilhas que nós temos, por norma, são as pessoas. A tecnologia de vez em quando falha, mas as pessoas não é que falhem. Existem resistências, existe um receio que a tecnologia me roube o trabalho e que eu já não seja necessário. E um dos fatores de sucesso na implementação de projetos é que nós temos que, desde o primeiro momento, envolver as pessoas certas. E envolver as pessoas dentro do projeto. Porque se as pessoas se sentirem incluídas, vão fazer parte de uma solução que, por mais que ela esteja desenhada e delineada pela administração, faz com que as pessoas se sintam parte integrante. E se compreenderem o que é que vão ganhar no fim, provavelmente quando estamos no meio ou no princípio não se vão preocupar. E esse é o principal desafio que nós temos, é de envolver as pessoas dentro dos projetos. Nós, numa outra conferência sobre o Alentejo Mais Digital, um dos nossos convidados, e que esteve também apresentou um caso concreto sobre este assunto, dizia-nos que isto realmente melhorou muito, a nossa transformação melhorou muito todo o processo, em termos de movimento, isto cresceu imenso, passam por nós muitos milhões, mas o nosso negócio tem margens curtas. E neste processo, isto é simples, já não conseguimos voltar atrás, mas temos sempre mais uma nuvem para pagar, mais uma antena para substituir, mais um dispositivo que não estava previsto. Orlando, é assim ou não? E como é que um decisor, como um comprador, pode estar atento a isso e trabalhar e decidir de forma mais segura quando compra um serviço externo, como por exemplo a Ricardina também comprou, e neste caso, este exemplo, deve-se ter esse receio de que se está a entrar num mundo desconhecido e que a meio, eu vou ter de, afinal vou precisar de mais qualquer coisa. E isto está sempre a crescer fora de um controle ou não? Não necessariamente. Em projetos que são mais complexos, o custo do projeto vem no fim da fase de análise. Ou seja, sempre que nós podemos dar uma ideia de um custo de um projeto com aquilo que estamos a ver hoje, mas da mesma maneira que nós não começamos a namorar no primeiro dia que nos encontramos, o compromisso vem e aquilo que é definitivo e com o que é que podemos contar tem muito a ver com a informação que nos entregam. E, portanto, claro que há coisas que são mais do que óbvias em que o cliente tem que ter uma infraestrutura própria ou subcontratada. Se nós percebemos exatamente o projeto e se no fim... Se calhar até ter uma perspectiva da própria evolução e das necessidades que vai tendo ao longo do tempo, num tempo futuro, se calhar. Sim, essa expectativa desde o início. E também certo, ou seja, não quer dizer que não se possa ter um orçamento fechado, mas vamos perguntar a todas as empresas do Alentejo quantas empresas para comprar qualquer coisa têm um caderno de encargos. Se calhar não o têm, o que significa que nós ficamos completamente cegos. Se não soubermos fazer as perguntas certas, não vamos ter as respostas que precisamos para fazer um orçamento fechado. E, portanto, o tema dos custos está muito relacionado com isso e temos que saber, ao fim e ao cabo, lidar com cada uma das organizações da forma que ela tem de trabalhar e perceber para que o orçamento não escale, naturalmente. Obrigado.